diz que pode. Do segundo informática, segunda enfermagem. Só a frequência, meu povo, só no final, não dá tanto trabalho, não. É ruim pra gente, né? Eu vou pedir para vocês colocarem presença, aquele nosso esquema, aquele nosso estilo. Pronto, Alex. Alex já disse que uma pessoa lá do segundo ADM, só diga quem é para me cobrar depois. Mas tem gente que assim que termina já me manda. Eu agradeço muito, viu? Pois vamos lá, meu povo. Vou apresentar aqui a tela. Bem rápido, viu? Como eu disse, fiquem à vontade de verdade para ligar aí o microfone, qualquer pessoa, contribuir, participar, porque vocês já estudaram, alguns já estudaram esse conteúdo, né? Sara, Oi, pode falar. vai ser as 2 aulas? Não, não, Letícia, é muito cansativo. Cansativo para mim e para vocês, ó. Nós já 1h17. Quando for 2 horas, 2h10, me dê um toque, pode ser? Para a gente poder concluir. Tu me lembra, Letícia? Tá. Tu fica gerenciando aí esse tempo, viu? Até 2h10. Se tiver muito bom, tu deixa até 2h10. Se tiver cansativo, 2 horas, tu me dá um toque. Tu liga o microfone e diz que já é 2 horas, porque eu perco a noção também do tempo. E eu agradeço muito, viu? Mas é cansativo, povo. Pela manhã eu fiquei mais tempo, porque era Vargas, todo mundo se envolveu com Vargas. Mas eu sei que é cansativo para vocês, e vocês ainda têm outra aula, eu acho, né? E eu ainda tenho com os primeiros anos, tá certo? Hoje vai até 5 horas, eu acho. Ou mais. Pronto, meu povo. Vocês já conhecem esse cara aí? Gostaria de apresentar. Para quem não conhece, né? Eu sei que ninguém vai se apaixonar nem nada, porque o cara é feio demais. E tem toda uma fama, né? De comilão, de tudo mais. Esse cara é o Dom João, tá certo? O rei de Portugal, que era a nossa metrópole, e nós a sua colônia, né? Mas cobiçada e tudo mais. Quem já estudou o período joanino já sabe que é marcado esse período, né, na história do Brasil pela fuga, né, a vinda da família real, do rei, da sua corte real toda, né, para o Brasil, para a sua colônia, onde eles saíram no final de 1807 e chegaram no início aí de 1808, tá certo? E esse período, ele é muito importante porque é marcado por muitas transformações, muitas mudanças e tudo mais. E eu quero convidar vocês rapidamente a passear, não dá para a gente se aprofundar, senão a gente não entra no primeiro reinado, que é o nosso objetivo, né? Mas passear por esse período. E se tiver dúvida, e se não tiver entendendo, por favor, avisa aí, escreve, ou liga o microfone, porque você tem que aproveitar esse momento para entender mesmo, para tirar dúvida e esclarecer, coisa que tu não faz com uma aula gravada, né? Diferente nesse sentido. Então, esse momento é valioso por isso, tá certo? Não tenha vergonha, não. Não é porque tá todo mundo junto aqui que eu não vou participar, não vou falar, não. É todo mundo igual aqui, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Tá certo? Então, há uma polêmica muito grande, né? As más línguas, aqui tem algumas más línguas que falam, que dizem que ele foi um fujão, um covarde. Será? O que vocês acham? Né? Qualquer coisa escrevam aí, depois eu pergunto aos mediadores a opinião de vocês. Por que esse rótulo de fujão, por que esse rótulo de covarde? Porque realmente ele foge, né, às pressas, ó, eu vou até mostrar aqui, né, às pressas, ó, eles fogem para a sua colônia com medo justamente da invasão das tropas napoleônicas, porque vocês sabem do bloqueio continental. Mas Sara vai falar de novo de Napoleão Bonaparte, tem que falar. Napoleão Bonaparte está presente aí nas lutas da independência, em tudo, né? E vai estar presente também indiretamente nesse período da história do Brasil, então tem que falar dele. Foi por medo dele, da sua invasão, porque Dom João fura,
né, o bloqueio, trai, vamos dizer assim, trai a França com a Inglaterra, né, que sempre foi sua aliada e tudo mais, não aceita o bloqueio de não negociar com a Inglaterra, e vocês sabem o que acontece com o país que não cumpre o bloqueio de Napoleão, né? Vocês sabem o que acontece com o país que negocia com outros países que não seja a França, com a Inglaterra, por exemplo. Ele vai invadir, ele vai dominar. Oi, pode falar. Para mim, por favor, a gente quer mostrar uma coisa para ti. Para mim voltar, é? Falhou. Eu não entendi, não. Voltar o slide é Priscila? Não, tia, para voltar lá no Meet. Sim, voltar lá no vídeo. Perdão. Boa tarde, tia. Boa tarde, Priscila. A gente só resolveu ligar a câmera aqui para a gente dar um oi para a tia. Porque a gente sabe que é difícil, né? A tia tá sozinha assim, sem ver a gente. Então a gente resolveu fazer isso. Tudo bom, tia? Show. Saudade, tia. A gente te ama, viu, tia? Muito obrigada, show. Sabe não, isso não é chora também. É. Ai, vamos concentrar. Show, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Agora eu me senti acompanhada. Lindos e lindas, muito obrigada. Show, meu povo. Eita, que surpresa boa. Será que eu consigo agora, meu Deus? Deixa eu ver, acho que eu nem fiz o print. Mas vamos lá. Não tem nada não. Obrigada, de coração, viu? E pronto, agora tá todo mundo junto. Eu aqui. fiz o print, tia, eu fiz. Ai, obrigada por depois compartilhar aí. Obrigada, show. Agora nós estamos juntos, viu? Agora eu tô me sentindo mais forte. Agora tá todo mundo aqui junto nessa história que é fascinante. Tem gente que não gosta, né? Não, estudar a história do Brasil, mas é tudo para a gente entender, né, o que nós temos, o que nós somos, o porquê de tudo isso, né? Da nossa política, da nossa economia, da nossa sociedade. Maravilhoso. E aí, meu povo, vamos se concentrar aqui. Dom João, me ajuda aí. E aí, Dom João VI, muito estrategista, porque ele não era besta nem nada, né? Ele era estrategista, ele sabia o que estava fazendo, ele vem para a sua colônia, né, mais próspera, que é o Brasil, né? E ele vem, é algo inédito, é algo que Ave Maria, nunca aconteceu. Um rei, né, com toda a sua corte, olha aí quantas pessoas vieram, né? Foi até falado em um seminário, como curiosidade, uma média de 15 mil pessoas vieram nas embarcações reais e tudo mais. A nobreza, não foi nenhum pé rapado não, viu, meu povo? A nobreza, alguns, claro, dos seus empregados, né, porque eles precisam, escravos e tudo mais, mas foi a nata, só a nata, né? Claro que no meio da bagunça vieram à noite, gente que não era para vir veio, gente que era para vir não veio, foi uma loucura, um caos, tu imagina, fugindo, né, com medo. E aí eles vêm aí no final, em 1807, né, a embarcação chega em 1808. A transformação, meu povo, a mudança vai acontecer assim que eles chegam, tá certo? Eles vão primeiro para Salvador, depois eles vão para o Rio de Janeiro, mas você imagina o rei com sua corte em uma colônia, dá para ser a mesma colônia? Não dá para ser a mesma colônia, né? Então vai haver uma mudança, né? Não só no cunho político, mas também econômico, social, vocês vão já ver o que é que vai acontecer, é tanto que nós vamos ter nós vamos estudar depois, né, proclamação da independência e tudo mais, tá certo? E que vai ser bem diferente das que nós já estudamos, né, meu povo? Vocês sabem disso, tá certo? Então vem, ó, toda a esquadra aí sendo protegida pelos ingleses,
escoltados aí pela Marinha também britânica, com medo, né? Então, havia essa aliança muito forte da Inglaterra com Portugal, e eles não iam deixar que nada acontecesse, que era uma viagem perigosa também, e tudo mais, tá bom? Então, começa aí, olha, Dom João, o velho aí, né? Começa aí um período de modernização e abertura do Brasil. Mas presta atenção, modernização para quem, né? A gente sabe para quem é, para a elite e tudo mais. A gente sabe que o povão não vai se beneficiar, mas acontece essa modernização, essa abertura do Brasil, a posse das colônias, né? E, claro, a sobrevivência do regime português, que o objetivo era esse, viu, meu povo? Era questão de sobrevivência. Eles vêm por questão de sobreviver mesmo, de não ser dominada aí pelos franceses e tudo mais. E aí tem muita coisa que envolve a chegada da família real, essa corte aqui no Brasil. Muita coisa mesmo. Necessidade de acordos e conciliações com a elite que vai acontecer, viu? Os tratados, muitos tratados, acho que eu vou colocar até lá na frente, porque tem tanto tratado de abertura dos portos às nações amigas. Lembra que antes tinha o tal do pacto colonial, que as colônias só podiam negociar com sua metrópole? Agora mudou. O rei, a metrópole está dentro da colônia, vocês estão entendendo? Então, agora vai haver essa abertura, por isso há essa abertura ao mercado, porque vai poder negociar com outros países, como a Inglaterra, por exemplo. Tá certo? Tratar de aliança e amizade, eu acho que eu coloquei um slide específico só para isso, se vocês quiserem se aprofundar, certo? Vai ser criado o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, Bolsa de Valores da Bahia, tá certo? Depois do Rio de Janeiro, barreiras alfandegárias, que é aquelas para cobrar os impostos, as tarifas do que entra, do que sai, aquela coisa toda, faculdade de medicina no Rio de Janeiro e na Bahia, olha aí, né? A imprensa, com a invenção aí, né, do Gutenberg, vai ser criada a imprensa, biblioteca real, teatro, observatório astronômico, menino, tanta coisa, jardim botânico. Então, é muita coisa que vai acontecer nesse período. Mas o que realmente importa para o Enem e os vestibulares são esses dois tratados. Viu, meu povo? Quando cai primeiro reinado, ou quando cai período joanino, eles gostam de cobrar isso aí. O Tratado de Aliança e Amizade, né, que envolvia a questão política europeia, o Portugal, ele prometia abolir, né, a questão da escravidão. Vocês sabem que ele não vai cumprir, ele vai ser o último praticamente, porque era interessante para a Inglaterra e tudo mais, tá certo? Só que ele não cumpre. Reduzir as tarifas também para que a Inglaterra pudesse negociar mais, ele faz isso, tá certo? E o Tratado de Comércio e Navegação, questão também que envolve questões econômicas, tá bom? Mas o que é importante saber? Que nesse contexto eu vou contar umas fofocas para vocês, tá bom? Eu sei que vocês gostam muito, né? De história, de fofoca, de babado e tudo mais. Vai acontecer muitos. Como, por exemplo, né, o casamento do Dom Pedro, do Pedrinho, que antes não era Dom Pedro, né? Pedro, com a princesa Leopoldina, a Maria Leopoldina da Áustria, tá certo? Não foi um casamento por amor. Vocês sabem disso, né? Que os casamentos eram sempre, envolviam os interesses políticos, econômicos, era uma forma de fortalecer o Portugal, porque era o Império Austro, né? E tudo mais. Então, era uma forma de fazer essa aliança de fortalecimento político. Oi, pode falar. A tia tá apresentando o slide? Faz tempo. Não tá aparecendo? Acredito não. E ninguém falou nada. Porque eu tô falando. Perdão, ó. É porque na hora que vocês pediram para mim voltar para a tela, eu voltei e não coloquei a apresentação de tela, pois eu já faz tempo que eu apresento. E eu dizendo, vocês estão vendo aí, ó, esse velho, que era Dom João? A senhora viu a pergunta do Igor? Não, eu não consigo ver o chat. Vi não, por isso que eu estou pedindo para alguém mediar, para alguém ler e me dizer, porque eu fico sem saber. Se ninguém ligar o microfone, eu não sei. Cadê? Foi do Igor Saldanha. Se eles não tivessem vindo, a tia acha a independência teria atrasado muito.
Teria atrasado mais ainda, Igor. Segundo alguns historiadores, sim. Viu? Aí vocês estão perguntando os slides, né? Mas, meu Deus do céu. Agora sim, né? Olha aí. Agora tá. Vocês estão vendo a Leopoldina e o Pedrinho, que vai se tornar Dom Pedro I, pai de Dom Pedro II. Ó, eu tinha mostrado, ó, os tratados, eu já tinha passado tudo isso para vocês, ó. Ó, tudo isso eu tinha passado, mas não tem problema não, que eu já disponibilizei esses slides lá no Classroom para vocês, viu? Já coloquei lá, tá certo? E aí, com esse, cadê Igor estava falando, né? Será que atrasaria, não foi a independência, mais ainda se não tivesse vindo? Eu acredito que sim, porque de alguma forma, Igor, eles sofreram uma pressão. Houve essa pressão de proclamar logo essa independência. E tinha que ser feito logo por quem era de Portugal, porque se não fosse feito por eles, ia ser pelo povo. E era um risco muito grande, até porque eles já estavam com medo das grandes independências, as lutas de independências que já tinham acontecido na América Espanhola, né, e tudo mais. Então, lá no Haiti, a gente sabe o que aconteceu, então era uma ameaça, né, e eles proclamaram logo, uma vez que houve essa pressão de que voltasse, é tanto que vocês vão ver, né? Dom João volta para Portugal, Dom Pedro também foi convocado para voltar, só que ele desobedece, tá certo? Por interesse, tem também os interesses como uma forma de manter aqui o poder e tudo mais. E aí, não tem outro jeito, tem que proclamar a independência. Tá certo? Mas uma independência, entre aspas, que vocês já sabem, né? A independência acontece, por exemplo, política, mas não a econômica. Né? E aí vocês vão ver aí as consequências dessa independência que foi bem diferente das demais, né? Sem proclamar república, não houve república, pelo contrário, né? Vai ser império, onde quem vai ser o imperador é um português, não é verdade? Né? Então, vai ter toda essa dependência ainda. Não tem muito que comemorar, não, viu? Tem gente que faz, tem aquele nacionalismo e comemora, não tem muita coisa para comemorar, não agora, não ainda, tá certo? E aí, ó, vocês vão ver que vai ter essa união estratégica, política, econômica do casamento entre eles dois. Por que que eu estou mostrando essa imagem, que agora vocês estão vendo, né? Porque essa mulher, alguém até citou como curiosidade nas apresentações dos seminários, ela é muito importante no processo de independência e início do primeiro reinado. Só que a gente não dá o devido valor por ela ser mulher, né? Só fala de Dom Pedro, proclamou, deu aquele grito, teve o dia do filho, tem todo um heroísmo, né, em volta de Dom Pedro I. E a coitada da Leopoldina, que é conhecida como a imperatriz do Brasil, né, ela que escreve a carta, né, declarando a independência, que diz, ó, o marido tem que ser agora, ou é agora ou não é, né? Vamos fazer logo o que tem que ser feito. E tem toda uma pressão, claro, com os demais apoiadores, Bonifácio e tudo mais. Mas é só para vocês saberem aí dessa união, desse casamento, essas duas famílias que vão se unir, ó, Bragança, vocês têm que lembrar que é de Portugal, e Habsburgo, que é da Áustria. É tanto que alguém falou até outra curiosidade, as cores, né, deles estão dentro da nossa bandeira, e muita gente não sabe. Por exemplo, o verde, a gente acha que é das matas, nós estudamos, mentira, não é, né, é justamente do brasão, que a gente chama brasão, né, dessas famílias muito importantes, essas dinastias, essas famílias. O verde vem de Portugal, o amarelo não tem nada de ouro, né, é uma invenção, é uma construção nacional, mas vem também da família Habsburgo, tá certo? Laços históricos, aproximação política e tudo mais. Leopoldina casa com 20 anos, Pedro com 19. Tem desse tanto de menino. Aí a família de Dom Pedro, tá bom, meu povo? Para quem não conhece. Não precisa saber de todos. Não precisa saber também dos seus romances. Oi, pode falar. Eu saí da aula, tipo, eu fui pro sítio, eu cheguei agora, deu nem para avisar, saí às pressas. Tudo bem, eu entendo.
Tá ótimo, não tem problema não. Quem puder, fica aí, viu? Não saia não, que eu vou tentar ser o mais breve possível, eu tô só passeando. Aí, meu povo, é a família de Dom Pedro. Por que que eu tô apresentando um pouco de Dom Pedro? Porque nós vamos já entrar no primeiro reinado. Então, é bom saber, se familiarizar com ele, com esse imperador, saber quem é ele. Eu não preciso saber que ele era mulherengo, que ele tinha várias amantes, né, que as novelas já retrataram, claro que tem um exagero, tem todo um romantismo, mas é verdade, né, a gente sabe disso, um garanhão, na verdade, coitada, sofria muito, inclusive a morte dela, acredita-se que foi aí, em parte, culpa dele, né, por ele ter empurrado ela teve um aborto forçado e tudo mais, tem todo uma fofoca aí em relação a isso, tá certo? Mas é só para vocês saberem dessa primeira, a Maria II, que ela foi rainha de Portugal, e o grande, que a gente precisa saber, né, o filho dele, o mais novo, o último, que é o Pedinho, que vai se tornar Dom Pedro II, né? E aí é muito importante vocês saberem essas duas figuras, só para saber, tá certo? Aqui ela, de novo, né, muito bonita, não se sabe se realmente ela era tão bonita assim, como os retratos, né, mas tinha esses olhos claros e tudo mais, era princesa da Áustria, se torna imperatriz do Brasil, rainha, né, de Portugal e tudo mais, e ela exige aí a independência quando o Dom João, quando o seu sogro, manda uma carta exigindo que Dom Pedro retornasse, voltasse para Portugal, tá certo? Aí em 2 de setembro de 1822. Ela foi uma mulher incrível, né, com uma visão artística, intelectual, muito inteligente, muito estudada, muito estudiosa, né? Ela investiu muito em botânicas, zoologia, trouxe artistas para cá, que foi a famosa missão científica, né? Então ela deu essa grande contribuição aí, que não é citada ela nos livros nem nada, né? Mas ela trouxe essa contribuição, tá certo? Aqui é aquele famoso episódio que eu tenho que falar, né, antes de entrar na independência e no primeiro reinado, logo em seguida, que é a famosa imagem da proclamação, né, do independência ou morte, diga ao povo que vou ficar e tudo mais, que é feita uma construção nacional, né, uma identidade em relação a esse episódio, que nós sabemos que não, né, esse quadro aí, que é bem famoso, todo mundo já viu esse quadro em algum lugar, de Pedro Américo, né, que relata a independência, ela foi construída já no segundo reinado, 1800 e tanto, né, eu esqueci o ano, alguém até falou no seminário, né, apresentou no seminário, mas que foi uma encomenda feita pelo... Qual é o ano? Me lembra aí? 1888. Muito obrigada. Show. Exatamente, ou seja, muito tempo depois, né, não é real assim, né, não aconteceu isso, a gente sabe, é uma releitura, uma reconstrução, tchau, amor, é uma reconstrução e tudo, e era na tentativa de criar essa identidade nacional, tá certo? Sempre vai ser construída aí símbolos, datas, episódios para aguçar essa nacionalidade, tá entendendo? De pertencimento e tudo mais. Não houve esse heroísmo todo, desse tanto de gente. O filme, quem já assistiu o filme Quinto dos Infernos, retrata realmente o que os historiadores acreditam, que Dom Pedro, quando recebe a carta, né, lá de Portugal e tudo mais, dizendo que era para ele voltar, convocando, exigindo, né, que ele voltasse, ele estava com dor de barriga, é fato, diz que ele já tinha ido desinteria, né, ele já tinha ido 7 vezes no mato, aí nesse mato aí atrás, né, e ele estava com dor de barriga, não estava montado em cavalo, né, na época ele estava em uma mula, uma viagem aí de mula, então não tem nada a ver com esse quadro, tá certo? Mas que era necessária essa construção nacional e tudo mais, tá certo, meu povo? E aí, a nacionalidade construída, construir símbolos e tudo mais, tá aí o ano, olha, acho que foi Laura que disse, né? Eu tinha colocado no outro slide, mas está certíssimo. 60 anos depois do evento, é que a família real vai fazer a propaganda desse acontecimento, tá certo? Vocês têm noção? Então, fica claro, eu quero que fique claro para vocês que a independência do Brasil, ela não é uma ruptura imediata,
ela não acontece, né, de forma que quebra essa dependência econômica e política, não acontece nem a política, né, porque fica um português herdeiro do trono de Portugal aqui, governando o Brasil, então não tem o que aconteceu, por exemplo, na América Espanhola, né, que eles tiveram repúblicas, né, ficaram realmente independentes economicamente, politicamente. O Brasil é exceção. Eu sei que você é muito patriota, eu não quero te magoar, eu sei que você é muito nacionalista, você que está aí me ouvindo, né, vocês, aliás, vocês gostam muito do Brasil, mas infelizmente, eu tenho que dizer a realidade para vocês, tá certo? Não acontece essa independência, é, de certa forma, vergonhoso o processo, não há participação política, né, que isso fique claro, não há nenhuma participação política, nem nada, ou popular, né, a gente sabe que houve lutas, dizer que foi pacífico também não, houve lutas, mas não foi feita para o povo, pelo povo, pensando no povo, tá certo? É só para que fique claro isso, não se iluda não, tá bom? E aí vai se tornar aí a América Portuguesa, onde a capital do império vai ser o Brasil, tá certo? É tanto que nós vamos receber o título, vocês já ouviram falar, alguém já apresentou nos seminários, de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, olha o tamanho do nome, né, que tinha como capital o Rio de Janeiro, ou seja, era o Reino Unido ainda lá de Portugal, tá certo? Isso em 1815, presta atenção, em 1815, viu? Aí, só para... Eita, tem alguém querendo entrar, perdão, deixa eu só aceitar. Letícia Ribeiro, boa tarde, Letícia. Seja bem-vinda. Só para fechar esse movimento aí, como eu sei que tem gente que gosta de guerra, de treta, de revolução, dessas coisas todas, eu também gosto, né, de movimento, porque está muito, muito sem graça, né, essas besteirinhas. Vai ter um grande movimento, né, ainda nesse período, antes do primeiro reinado, ainda no período joanino, presta atenção. Eu estou preparando o terreno para começar o primeiro reinado. Tudo isso acontece antes do primeiro reinado, vocês estão entendendo, né? Só para vocês entenderem que o primeiro reinado não nasce assim, não, né? De repente, tem todo o processo. E tem, meu povo, uma revolução que é importantíssima e que também o Enem, quem gosta mais é a URCA e a UES, para ser sincero, que aí a gente entra em a história do Nordeste, entra em história do Ceará, porque o Ceará participa. É a Revolução Pernambucana. Vocês já ouviram falar de 1817, que também ficou conhecida como Revolução dos Padres, porque eles vão participar, tá certo? A igreja, os padres, eles eram, alguns, né, uma ala era bem radical, bem revolucionária, com ideias bem para frente, iluministas e tudo mais, viu? É bem interessante. Por isso que tem gente que gosta, se apaixona por padres, né? Porque tem alguns padres que são muito inteligentes, meu povo. Tem uma visão assim, sabe? Aí, voltando aqui. Aí, essa Revolução Pernambucana, ela tinha essas ideias, esses ideais liberais, iluministas e tudo mais, influenciado lá pela Revolução Francesa, o iluminismo. Os padres, os alunos do seminário de Olinda vão se envolver, né, muito, muito fortemente em 1817. Vai ter a separação de nós, olha como é importante saber disso, né, nós cearenses, muitas vezes nós nem sabemos da nossa história, nós éramos dependentes, né, economicamente, politicamente, da província lá da Paraíba, né? Depois vai se transformar em estado, vocês sabem. E vai ter essa separação, tá certo? Coisa que eles não vão também aceitar. E aí, o que é que vai acontecer? Por que que esse povo, lá em Pernambuco, no Nordeste, vão se revoltar contra Dom João, contra esse governo, contra tudo isso? Tinha muita gente achando bom a chegada de Dom João, mas tinha muita gente achando ruim, achando muito ruim, tá certo? Porque eles queriam, a Revolução Pernambucana, os revolucionários queriam, de fato, uma república, queriam instaurar uma república, tá certo? E queria a queda do governo, desse governo joanino e tudo mais, eles queriam que fosse genuinamente brasileiro. Então, vai ter uma oposição também ferrenha em relação a isso, fora a questão dos impostos que existia, né, já a cobrança, o atraso e tudo mais. E aí,
né, vai ter uma audácia muito grande que eles vão proclamar a independência de Pernambuco. Não diz que nordestino é bicho atrevido, né? Não sei se vocês já escutaram alguma história dizendo que o Nordeste queria se separar do Brasil. Aí tem gente que diz assim, seria bom. Tem gente que defende até hoje a separação do Nordeste do Brasil. Vocês sabem que isso não é de hoje. Em 1817, né, logo no início, aí o Brasil não era nem império ainda, né, a família real, Dom João ainda estava aqui, nós ainda éramos Reino Unido de Portugal, eles já queriam essa separação, já queria essa independência, que não precisaria do resto. Claro, com apoio, né, das outras províncias do Nordeste, tá certo? E aí vai ter guerra, vai ter luta para ter essa independência. Tá certo? Para querer essa separação, essa independência, não ter essa submissão a esse velho aí, com todo respeito, né, chamado Dom João VI, tá certo? E aí, meu povo, vocês já sabem que, infelizmente, eles não teriam chance de vencer, né? A Revolução Pernambucana de 17, ela é fracassada, claro, né, é massacrada, 13 líderes revolucionários são mortos, tá certo? Dom João não vai ter pena nem piedade, tá bom? E vai ser criado, se vier alguma questão, é porque a foto tá no meio, mas vai ser criado a capitania de Alagoas, que não tinha, tá certo? Lembra que tinham várias capitanias, né? Aí a capitania de Alagoas é criada a partir da Revolução a Revolução Pernambucana de 1817, tá bom? É uma curiosidade também interessante em relação a isso. Certo, meu povo? Isso marca fortemente o período joanino, as transformações econômicas, políticas e tudo mais, mas também esse movimento, essa guerra, revolta, para você ver que não foi tudo paz e amor, né? Ninguém aceitou passivamente, não, tudo isso, até porque os ideais desses revolucionários eram totalmente divergentes a uma monarquia absolutista, né? Como é que eu tenho uma ideia iluminista, eu vou querer um governante monarca absolutista? Pode falar, alguém quer falar? Tá dando para entender? Tia, o Jeová está perguntando se é verdade que nessa época Montevideo, que hoje é Uruguai, fazia parte do Brasil. E teve guerra, sim. Eu vou já mostrar, Danilo, é verdade, viu? Houve guerra, houve disputa forte. Vocês já ouviram falar na Guerra da Cisplatina? Alguém já ouviu falar? Não dá nem para me saber, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou falar, Danilo. Eu não ia falar, eu acho que eu não ia, não sei se eu coloquei. Porque, deixa eu ver se eu coloquei, viu? Mas eu coloquei lá na frente, viu, Danilo? Mas é verdade, você vai já saber, você vai já entender. Olha como é interessante quando a gente estuda isso, porque tem coisas que você nem imaginava, né, que existia, que aconteceu, e realmente aconteceu, viu? Eu vou falar. Pronto, mas só para fechar, só para fechar. Cadê, meu Deus? Dom João, meu povo, ele vai voltar para Portugal, tá certo? Dom João, ele volta porque vai ter uma pressão muito forte lá, a pressão faz parte de uma outra revolução, chamada Revolução Liberal do Porto. O povo, né, vai até o Porto lá de Portugal exigindo o retorno da família real, porque eles estavam se sentindo abandonados. Como é que o rei foge e deixa todo mundo lá à mercê? E vai para uma colônia. Então, os portugueses, de verdade, vão exigir o retorno, a volta da família real a Lisboa, certo? E aí vai ter todo um preparo, vai ter os deputados que vão votar, que é todo um processo onde vai exigir, de fato, não é só o povo, né, mas os políticos e tudo mais, vão exigir a volta de Dom João, e ele tem que voltar. Ele não tem escolha, meu povo. Ele volta. Só que ele volta e deixa o seu filho. Ele tem que deixar a garantia de que alguém vai governar nessa colônia, que não vai ter ameaça de invasões e tudo mais. E ele vai deixar Pedrinho, certo? Pedrinho vai ficar com a mão ao lado para assumir
para continuar a governança aí portuguesa no Brasil, tá certo? Ele fica aqui como príncipe regente, né? Porque o rei é Dom João. Se ele é o filho do rei, ele é o príncipe, tá bom? Então, a família real volta em 21 e Pedim fica aqui como príncipe regente, tá certo? É bom vocês entenderem isso. E aí, o que é que acontece nesse ano, em 1821? Os líderes militares portugueses vão declarar lealdade para as cortes. Eita, né? Quem é português vai declarar lealdade. Não vai dizer, Dom Pedro, eu estou do seu lado. Eu não abro mão. Tem aqueles babões que aconteça o que acontecer, tá babando lá, né? Puxando o saco. Então, vai ter esse povo todo que veio lá de Lisboa e que vai ficar aqui e que vai dar todo apoio a Dom Pedro. Mas também vai ter muita oposição. Vai ter muita gente que vai ficar contrária a Dom Pedro, a esse príncipe, primeiro, né, esse príncipe regente português governando aqui o Brasil. Então, os brasileiros, revolucionários, estudantes, militares, igreja, muita gente também vai ficar contrária a Pedim, tá certo? Tem as cortes que ordenam Dom Pedro retornar para Portugal, colocando ele como governador da província do Rio de Janeiro, e o resto do território seria subordinado ao rei, né? Então, vai ter muitos contrastes. Tem muita gente lá em Portugal exigindo a volta também de Pedim, né? Que é quando ele vai dizer que não, bate o pé e diz, eu vou ficar, né? Se é para o bem. Tem até uma frase, né? A famosa frase, eu coloquei lá no início do primeiro reinado, diga ao povo que vou ficar, né? E fica, 9 anos, né? Vai reinar aí, vai ter o seu primeiro império, né? E aí, só para não se estender muito, porque é muita coisa, são muitos episódios, e eu queria entrar logo no primeiro reinado, porque aqui é mais os bastidores, vocês têm que lembrar desse famoso dia do fico, tá certo? Que é justamente nesse contexto, onde é exigido a volta de Dom Pedro para Portugal, o retorno, e ele vai dizer que não, que vai ficar, que vai governar, que vai proclamar a independência, né, que nós vamos ver mais na frente, e tudo mais. E ele diz isso aí, né? Como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, eu estou pronto. Diga ao povo que vou ficar. Olha aí, viu? Ele disse que estava pronto, né? Ele faz esse anúncio, ó, a novela até retrata esse momento, não sei se vocês assistiram esse episódio, onde tem toda uma comemoração, até do povo e tudo mais, tá certo? Deixa eu ver o que é que tem mais importante. Pode falar. A Maria Eduarda e a Fabrícia vão precisar sair. A Fabrícia é porque o celular dela está descarregado, e a Maria Eduarda não avisou o motivo. Tá bom, obrigada, viu, Laura? Eu entendo. Só quem perde. Mas eu entendo, tá ótimo. Certo? Então, pronto, gente. Então, Dom Pedro vai se tornar imperador do Brasil, né? Em 12 de outubro, vai ter a coroação em 1º de dezembro de 1822 como imperador. Foi um marco aí, tem muitos registros, representações de tudo isso. Só que é bom saber que nesse período não foi só de paz, porque a gente estudou muitas lutas, muitas guerras na América, de um modo geral, América Espanhola, América do Norte, enfim, muitas lutas para conquistar a independência. E no Brasil, né? Foi pacífico, né? Não teve nada de movimento, de revolta, de luta, ou foi algo muito dado, muito simples, né? Claro que não. Houve uma média aí, mais ou menos, de 2 anos de luta pela nossa independência, tá certo? Que muitas vezes os livros não relatam. Claro que não é a mesma coisa que aconteceu na América Espanhola, nem na América do Norte. Isso é fato, né? Mas que houve muitas guerras, muitas revoltas, inclusive no Nordeste, Pará, Maranhão, Bahia, e olha aí, Danilo, Montevidéu. Tá vendo? As principais batalhas, as principais lutas, guerras pela nossa independência aconteceram nessas capitanias, né? Primeiro capitanias, depois províncias e depois estados. Acho que é essa a ordem, tá certo? Então, muitas batalhas vão acontecer
Uma das mais famosas é a Batalha do Genipapo, no Piauí, e a Batalha do Pirajá, na Bahia. É muito interessante, muito, 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 muito. Uma mulher que marca essas lutas de independências, que eu não poderia deixar de falar, que o vestibular ano passado cobrou, né? Quem fez o vestibular ano passado viu o nome dessa mulher e muita gente não conhecia, Maria Quitéria de Jesus. Alguém já ouviu falar nela? Ou lembra? Maria Quitéria de Jesus, ela foi a primeira mulher a fazer parte do Exército Brasileiro. Mas como? Ela sendo mulher? Oxe, ela se fingiu de homem. Vocês não já viram que uma mulher, ela consegue o que ela quiser? Quando ela realmente quer uma coisa, ela consegue? Vocês não já sabem disso, homens? Vocês já sentiram na pele? Que quando ela quer, ela faz acontecer, né? E quem é mulher sabe disso. Então, ela é considerada a heroína da independência, é baiana com orgulho, da Bahia, né? E fingiu ser homem para poder entrar nas Forças Armadas. Olha que interessante. E ela vai se juntar às tropas, ela vai guerrear, ela vai lutar contra os portugueses em 1822. Para você ver, né? Ela é considerada a cavaleira da Imperial Ordem do Cruzeiro. Ixi, Maria, olha a importância, o título, né? E pouco sabemos sobre ela, né? Pouco. Os livros, o nosso livro não traz nada, que é uma vergonha. Mas por que, Sara? Mulher, nordestina, né, baiana, né, lutou pela independência, ela não vai ter espaço na história grande, né, ela vai ficar sempre à margem, e ela merece ser estudada. Não dá para a gente aprofundar aqui sobre ela, mas depois a gente pode até pensar em trabalhar as principais personagens, mulheres, sei lá, da história do nosso país, que tem muitas, meu povo, muitas mesmo, tá certo? Então, vai ter algumas construções e tudo mais, ó, algumas imagens. Ó, aqui foi uma afirmação de Dom Pedro, ó, uma fala dele, ó. As cortes querem mesmo escravizar o Brasil, as cortes portuguesas, viu? Cumpre, portanto, declarar já a nossa independência. Desde este momento, estamos definitivamente separados de Portugal. Independência ou morte seja a nossa divisa. Vixe, Maria, homem corajoso, né? Se olha assim, essa fala é para aplaudir, né? É para venerar. É muito forte. A imagem, novamente, né? Opa! E tudo mais. É bem interessante, né, meu povo? Aí, ó, mostra a desigualdade social, viu? Que era muito forte. Não sei se vocês conseguem perceber a disparidade que havia nesse período, né? Aí, com certeza, são portugueses, brancos, sentados com luxo, com banquete, com fartura, tendo escravos. Lembrando que a nossa independência, ela não abole, com a nossa independência, não acaba a escravização do negro, vocês sabem disso, né? Enquanto em outros países independentes vai ser abolido a escravização, nós não. Nós vamos ser praticamente os últimos, vocês sabem disso. Vergonhosamente é a nossa história, é a realidade, tá bom? O Brasil, ele vai ser resistente até não puder mais, vocês sabem disso, para atender os interesses da elite. Só para isso, só para atender esses interesses, tá bom? Deu para entender esse contexto geral? Eu tentei passear, fazer pontuar aquilo que era mais importante, né, tanto nessa vinda da família real, no período joanino, na independência e tudo mais, preparando o terreno para a gente começar o primeiro reinado. Deu para entender? Alguém diga aí sim ou não? Não? Ninguém está me ouvindo? Para mim deu. E todo mundo está dizendo Deu, no chat. tia, deu. Pronto, obrigada. Pronto. Tá ótimo. Pois se deu para entender, vocês conseguem responder essa questão? O Igor Cavalcante pediu para avisar que ele saiu e não está mais conseguindo entrar. Ele está pedindo permissão? Pode dizer, oi. É 2 horas já. Mentira. Olha, Letícia avisou, é porque já está cansativo mesmo.
Ai, meu Deus, como passa rápido. Pois deixa eu pular essa questão. Oh, meu Deus, eu coloco lá, porque daqui que analise. Ó, meu povo, pois deixa eu só pontuar o que é mais importante do primeiro reinado, pode ser? Vocês me permitem? Me permitam, sei lá. Dá Pode. tempo? Só pontuar, vocês aguentam? Por quê que é importante isso aqui? Porque eu fiz uma proposta de uma atividade, um desafio para vocês, que não é para agora, só para o final do mês. Mas eu já postei para que vocês tenham muito tempo, para que fiquem à vontade, pensando e tudo mais. Eu pedi para que vocês representassem o primeiro reinado, fizessem uma representação do primeiro reinado, do seu jeito, do jeito que você quiser. Né? Eu vi uns vídeos de TikTok, de alguns alunos, achei tão interessante, porque é uma forma criativa de representar. Mas cada um vai fazer de um jeito, pode ser em forma de desenho, pode ser em forma de mapa mental, vai ser do seu jeito, tá bom? Desde que você mostre aquilo que foi mais importante do primeiro reinado. É muito chato, Sara, mas é uma forma que eu vejo para que você estude, para que você pesquise. Não dá para fazer só seminário, não dá para também só fazer resumo, só fazer atividade. Então, a gente tem que, às vezes, diversificar um pouco para não ficar tão enfadonho, né? E a atividade, ela tem que realizar. Tá certo, meu povo? E o primeiro reinado, ele é um período muito importante, que vai de 22 a 31, né? São 9 anos? São 9 anos. Eu sou ruim de cálculos, mas são. São 9 anos. Não é muito tempo, mas são muitos acontecimentos importantes que vocês precisam saber. Aí eu vou pontuar só aquilo que é mais importante desse reinado de Dom Pedro, né? Que antes era Pedrinho, agora Dom Pedro I. Vocês já viram, conhecer um pouquinho dele, eu já falei um pouco dele, então não é algo estranho. Essa figura não é estranha para vocês, né? Para ninguém, eu acho que é estranha. O que é que eu preciso saber do primeiro reinado? Primeira coisa, é que ele vai mostrar o quanto ele é autoritário logo no início. Por quê? Porque vai haver uma Assembleia Constituinte em 23. Vocês sabem que a Assembleia é aquele momento que os políticos vão organizar alguma lei, alguma Constituição, alguma coisa para decidir aí algo, ou direitos, ou deveres, alguma coisa da população. Vocês sabem disso, falando de forma rápida, né? E o que é que vai acontecer? Né? Vai ser proposto uma Constituição. Né? Porque como é que a gente faz uma independência e nós não temos uma carta magna, meu povo? Você lembra que os Estados Unidos tinham? Todos os países, eles têm sua Constituição, né? E o Brasil não tinha, não é uma vergonha? Não tinha. E aí, o que é que vai acontecer? Dom Pedro I, ele vai querer submeter o poder executivo ao poder legislativo. O que é que isso significa, meu povo? Ele quer mandar em todo mundo. Ele quer que o poder dele esteja acima de tudo, de todos, tá entendendo? E aí ele vai fechar o parlamento, ele vai dissolver essa Constituição. Não vai ser a primeira Constituição, não vai dar certo. É tanto que a gente chama de um projeto, é só um projeto frustrado. A primeira Constituição vai ser a de 24, tá bom? É muito importante, o Enem adora, é a Constituição de 24, que tudo está no primeiro reinado. Então, você tem que falar disso aí, tá certo? Por que era chamada da mandioca? Porque só quem podia votar, o voto censitário era por renda. Se você tivesse 150 alqueires, é como se fosse palmas de mandioca. No médio, a gente não mede, né, a plantação, meu pai mede por palmas, sei lá, uma coisa assim. Braças. E aí, quem tivesse mais é que podia votar, né? Então, era toda autoritária. Vai existir, aí vai dissolver, vai ter toda essa agonia, né? É chamada também, tem a noite da agonia, que ele vai reprimir aí, e vai mostrar seu autoritarismo e tudo mais. E vai ser outorgada, o que é outorgada, imposta, a primeira Constituição brasileira, a de 1824, tá certo, meu povo? Onde vai manter a escravidão, se vier alguma questão dizendo que vai abolir, não vai manter. O catolicismo vai ser a religião oficial, porque era lá em Portugal, tinha que ser aqui,
tá certo? Então, nada de Estado laico. Você tem que ser católico. Se você for muçulmano, for protestante, você está na ilegalidade. Tem noção? A igreja vai estar atrelada diretamente ao Estado. A igreja vai ter, os padres vão ter cargos públicos, né? O padroado e o beneplácito, esse beneplácito é o consentimento. Tudo tem que passar pelo consentimento do imperador, qualquer ordem, qualquer coisa para a igreja, os fiéis, tem que passar pelo imperador. O imperador tem que decidir tudo. Tá certo? A monarquia, ela é constitucional e hereditária, vai passar de pai para filho, então você percebe que é uma constituição extremamente autoritária. Isso é muito importante no primeiro reinado, tá bom? Falar dessa constituição, falar que as capitanias vão dar lugar às províncias. Você lembra das capitanias hereditárias? Lembram? Aquela divisão, né? Pois agora, aquelas capitanias vão ser províncias. E qual a diferença? Que essas províncias agora vão ter seus governadores. É como se fosse já um embrião para se tornar um Estado. Um Estado. É como se fosse uma transição para se tornar o Estado que hoje nós temos, né? Cada um tem um Estado, cada capitania, cada província hoje é um Estado. Ceará, Pernambuco, e assim vai. Tá certo? Lembrando que os poderes que existiam, todos estavam submissos ao imperador. Por quê? Porque o imperador tinha um quarto poder chamado poder moderador. Mas, Sara, só aqui no Brasil que tinha isso. Como é que pode? Porque nos outros era o executivo, nos outros países, né? Executivo, judiciário e legislativo. Aí aqui inventaram moderador, foi. Tá bom? Só para você ter noção. O que é esse moderador? Oxe, todos os outros poderes estão submissos ao poder moderador. Olha aí o exemplo. Esse é um exemplo clássico do primeiro reinado. O poder moderador, ele tem total controle de todos os outros poderes. Meu povo, dá para existir, sei lá, democracia, algo do tipo, dessa forma, né? E ninguém nem fala nisso, né? Então, vai ter as dependências das províncias, todas as províncias vão estar dependentes do poder moderador, vai ter essa centralização política, vocês sabem o que é, né? O poder centralizado aí na mão do imperador, né? Ele que vai controlar tudo. O que mais, meu povo? As eleições, como era que eram as eleições que você pode falar no primeiro reinado? As eleições eram sempre com base nisso aqui, ó, no dinheiro. Se tu não tiver dinheiro, tu não se elege e tu também não vota, né? Tu não tem nada, tu não tem dinheiro, pois tu nem vota nessas eleições e nem pode se eleger. Nem pode se candidatar, perdão, nem pode se candidatar. Só que mesmo tu tendo dinheiro, se candidatando, quem vai decidir no final, se você assume ou não, é Dom Pedro I, tá certo? Tem alguém pedindo para entrar. Será que é? Não, foi Manu. Boa tarde, Manu. Nós estamos terminando, viu? Aguenta aí, falta 2 minutinhos. Eu estou terminando, bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido. Aí, ó, teve uma guerra muito, muito, muito famosa nesse período, muito importante. Danilo, ó, tu vai gostar. É a Guerra da Cisplatina. Vocês já ouviram falar? Que a disputa pela região do Rio do Prata, né, e tudo mais, que hoje é o atual Uruguai. Quem era que disputava essa região? Brasil e Argentina. A briga foi grande entre eles dois. Quem ganhou, meu povo? Quem é que vocês acham? Essa guerra durou de 1825 a 1828. O Brasil foi brigar com a Argentina, por isso a rivalidade, viu, meu povo? A guerra, porque os dois países queriam essa região, que hoje é o atual Uruguai. Se hoje é o atual Uruguai, nenhuma das duas ganharam. Tá certo? Elas perderam, porque teve a proclamação da independência do Uruguai, né? Como foi que conseguiu? Hoje, com o intermédio da Inglaterra. A Inglaterra ajudando. A Inglaterra tinha muito interesse na independência, vocês sabem disso, tá bom? E isso o Brasil vai gastar muito. Vai ter muitos gastos, né? Vai perder, porque quando você entra numa guerra, você pode até ganhar, mas você perde muito, né? Então, vai perder muito. Então, vai ser muita coisa que vai acontecer nesse período que vai gerar uma crise econômica.
Tá bom, meu povo? Uma grande crise econômica o primeiro reinado vai viver. Fora isso, que não vai dar tempo eu explicar hoje, mas eu prometo explicar na próxima aula, se vocês me aguentarem, porque tem gente que acha ruim ter aula toda sexta, que é uma sexta sim, uma sexta não, mas tem aqueles que gostam. Se vocês quiserem, eu posso explicar, só para fechar aí o primeiro reinado, o que aconteceu de importante, eu iria explicar para vocês a Confederação do Equador. Vocês aceitariam que foi em 1824, outra revolta, outra guerra que vai acontecer, adivinha onde? Alguém sabe? Não sabe. Deixa eu ver se tem alguém aí. Tem não. Deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu parar, que não vai dar tempo mais de falar, não. Pronto. Sim, né? Pronto, meu povo. Aí, ó, como hoje ficaria muito cansativo, Manu, tudo bom, minha flor? Como hoje fica muito cansativo, Duda, como hoje fica muito cansativo eu falar de tudo, né? É muita coisa, é muita informação para a cabeça de vocês, eu entendo, né? Nós poderíamos fechar esse episódio aí na próxima sexta. Porque, meu povo, vai ter uma grande participação do Ceará. Uma participação muito importante do Ceará. E eu gostaria que vocês sentissem orgulho, né, tanto do Ceará como da Paraíba, de Pernambuco, que vão participar dessa confederação, dessa luta pela separação, né, a separação do Brasil, para ter essa independência de fato, para não estar submisso a um imperador português. Foi assim, uma luta heróica, tá certo? E aí a gente poderia trabalhar na próxima sexta. Pode ser? Para não ficar cansativo, né, Letícia? Eu passei do horário, não foi, Letícia? Mas obrigada por você ter me avisado, viu? É muita coisa e pode se tornar cansativo para vocês, eu entendo, meu povo. Mas é porque a gente tem tanta vontade de explicar, de passar para vocês aquilo que é mais importante e o tempo é tão pouco, eu fico angustiada, porque a gente só tem, e é desse tanto de gente junto, a Helena também tá junto aí. Eita, como é bom, menino. Eu perdi, tia, eu não acredito. Eu tava vindo pra cá pra fazer o encontro com todo mundo, ligar as câmeras. Aí o que foi que aconteceu? O carro atrasou e eu perdi. Ai, que raiva. Agora. Tem nada não. Nós vamos ter outros momentos. Ai, que raiva. Mas eu tô aqui, viu? Obrigada. Pra senhora não se sentir sozinha. Oh, meu Deus. Eu vi. Linda. O quadro bonito do ninja lá atrás. É sim, viu? Pronto. Desligar aí. Deixa eu ver se tá dando eco. Na voz, né? Desligar aí, Manu. Pronto, deu certo. É só para me falar uma coisa importante. Pronto. Melhorou, não foi, Caroline? Pronto. Ó, meu povo, muito obrigada aí pela presença, mas não saiu ainda não, por favor. Deixa eu agradecer. E eu fiz isso nas aulas nos seminários, eu quero fazer, nem que seja eu sozinha. Eu quero aplaudir vocês pela coragem, deixa eu ver, aplaudir vocês pela força de vontade, aplaudir vocês por não desanimarem, por vocês estarem aí firmes e fortes, porque vocês são guerreiros, né? Muitos no lugar de vocês já teriam desistido, nem estariam aqui, ou estariam levando só por levar, como a gente sabe que tem aluno que está fazendo isso, né? Não é mentira, é verdade, e vocês estão aqui mostrando que vocês têm coragem, têm força de vontade, têm perseverança, têm determinação, e isso é o que nos dá força, isso é o que nos motiva. Eu falei para a minha turma, às vezes a gente quer desanimar, quer jogar tudo para o alto, mas são por pessoas como vocês que nós nos enchemos assim de força, de energia e continuamos. E mesmo sendo cansativo para mim, desafiador, abrir mão de família, porque eu esqueço de tudo, de filho, tudo. Pronto. Ai, meu Deus, como eu já estou emotiva.
Ai, meu Deus, eu quero só agradecer mesmo. Não, chore não, calma. É porque, Cauã, cada um sabe da sua luta, cada um conhece a sua realidade, né? Todo mundo sabe dos sacrifícios. Pronto, meu povo, me desculpe, viu? Deixa eu parar aqui. Me perdoe mesmo. Me perdoe, viu, meu povo? Eu deixar